Imagine um homem vivendo isolado no alto de uma montanha. Ele construiu uma cabana simples, planta sua própria comida, caça para sobreviver e vive completamente sozinho. Não há eletricidade, nem celular, nem redes sociais, nem contato com outras pessoas. À primeira vista, pode parecer uma vida de liberdade absoluta, longe das pressões da sociedade contemporânea. Mas será que esse homem pode ser verdadeiramente feliz assim? Será que é possível viver isolado da sociedade? Essa questão não é nova. Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles já havia refletido sobre isso e chegado a uma conclusão profunda. O ser humano é, por natureza, um animal político. Essa afirmação nos leva a pensar o que exatamente Aristóteles quis dizer ao chamar o ser humano de animal político, e como essa ideia ajuda a responder à nossa pergunta inicial. Para entendermos melhor essa questão, precisamos conhecer um pouco mais sobre Aristóteles. Ele nasceu em 384 a.C. e é frequentemente citado como um dos maiores pensadores da história. Ele foi aluno de Platão e dedicou sua vida a explorar questões fundamentais sobre ética, política, metafísica e ciências naturais. Na sua obra A Política, Aristóteles faz uma análise detalhada sobre a natureza humana e como devemos nos organizar em sociedade. Para Aristóteles, o ser humano é, por essência, um animal político. Essa ideia será o ponto central aqui do nosso vídeo. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Para compreender, precisamos explorar a forma como ele via a natureza humana e como ela se diferencia da de outros seres vivos. Aristóteles afirmava que o ser humano é naturalmente inclinado a viver em comunidade, porque só assim pode alcançar sua plenitude. Ele escreveu: "O homem é, por natureza, um animal político, mais do que qualquer abelha ou qualquer outro animal gregário." Mas o que isso significa? Por que Aristóteles usou animais como abelhas e formigas como comparação? E o que nos torna diferentes deles? Para responder a essas perguntas, precisamos observar mais de perto como esses animais vivem e como suas interações se diferenciam das nossas. Animais como abelhas e formigas são exemplos clássicos de seres que vivem em sociedades altamente organizadas. As abelhas, por exemplo, constroem colmeias complexas, dividem tarefas entre operárias, zangões e rainhas, e trabalham juntas para garantir a sobrevivência do grupo. Da mesma forma, as formigas constroem formigueiros intrincados, onde cada indivíduo tem uma função específica. Algumas procuram alimento, outras cuidam das larvas, outras defendem o ninho. Essa organização é de fato impressionante, mas há algo crucial que falta nesses animais: razão e linguagem moral. Tudo o que fazem é guiado por instinto. Esses animais não têm suas escolhas próprias de funções, não discutem decisões coletivas e não têm a capacidade de questionar o propósito de suas ações. Suas interações são automáticas e limitadas à sobrevivência física do grupo. Já os seres humanos possuem algo muito mais poderoso: a linguagem, o logos. Enquanto abelhas e formigas podem comunicar necessidades básicas como perigo ou localização de alimentos, os humanos são capazes de expressar conceitos abstratos como justiça, bondade, igualdade e propósito. Através da linguagem, podemos debater o que é certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim para a comunidade. Somos capazes de criar normas morais, leis e sistemas políticos que vão além da mera sobrevivência. Além disso, Aristóteles enfatiza que essa capacidade de raciocínio moral nos permite praticar virtudes, como coragem, generosidade e sabedoria. Essas virtudes são desenvolvidas e exercidas em interações com os outros. Enquanto uma abelha segue ordens instintivas para servir a rainha, um ser humano pode questionar: por que estamos fazendo isso? Isso é justo para todos? É aqui que chegamos a outro ponto crucial da teoria de Aristóteles: a importância da comunidade para a felicidade humana. Sem uma comunidade, essas qualidades não teriam espaço para florescer, e nossa essência como seres racionais e morais permaneceria incompleta. Aristóteles, no seu texto e em toda sua filosofia, fala da eudaimonia, que poderia ser traduzida como felicidade. Mas essa felicidade não é apenas um prazer momentâneo ou uma satisfação imediata. A felicidade, nesse sentido,
é a realização plena das potencialidades humanas, algo que só pode acontecer em uma comunidade organizada, como a cidade-estado, a polis. A polis é o ambiente ideal para o desenvolvimento humano porque permite várias coisas que são impossíveis no isolamento. Primeiro, ela nos dá a oportunidade de praticar virtudes, como a coragem, generosidade e sabedoria. Essas virtudes só podem ser exercidas em relação com os outros. Por exemplo, como alguém pode ser generoso se não há ninguém para receber sua bondade? Como alguém pode ser corajoso se não há desafios coletivos para enfrentar? Em segundo lugar, a polis nos permite participar de debates e decisões coletivas. Na polis, os cidadãos deliberam sobre questões importantes como justiça, igualdade e bem-estar comum. Esse processo de deliberação é essencial para o crescimento intelectual e moral, na teoria de Aristóteles. Finalmente, a vida em sociedade nos ensina que nossas ações afetam os outros. Ao colaborar para o bem comum, encontramos sentido e propósito em nossas vidas. Sem interação social, como poderíamos praticar virtudes ou buscar o bem-estar coletivo? A felicidade plena depende de nossa conexão com os outros. Mas o que sustenta essa convivência em sociedade? Para Aristóteles, a resposta está em dois pilares fundamentais: a justiça e a virtude. Para ele, a justiça é a virtude mais importante para a vida em comunidade. Ela garante que cada indivíduo receba o que lhe é devido e que as relações sociais sejam equilibradas. A justiça não é apenas uma questão de distribuir recursos materiais, mas também de reconhecer o valor e a dignidade de cada pessoa. Além disso, Aristóteles via a política não como um campo de poder ou controle, mas como uma maneira de cultivar virtudes e promover o bem-estar coletivo. Um governante virtuoso deve agir em benefício da comunidade, não de si mesmo. Ele deve ser guiado pela razão e pelo desejo de promover o bem comum, e não por interesses egoístas. Essa perspectiva nos leva a uma questão ainda mais profunda: qual é o propósito da vida humana? Para Aristóteles, tudo na natureza tem um objetivo final, ou o telos. Vamos explorar essa ideia. Aristóteles acreditava que tudo na natureza tem um propósito ou finalidade. Para os seres humanos, esse propósito é alcançar a felicidade através da prática da razão e da virtude em uma comunidade. Assim como uma semente tem como finalidade se transformar em uma árvore, o ser humano tem como finalidade viver em sociedade e realizar suas potencialidades racionais e morais. Essa teleologia explica por que o isolamento total é incompatível com a natureza humana. Quando alguém tenta viver isolado, ele está negando sua própria essência. Ele está rejeitando a oportunidade de crescer de forma intelectual, emocional e moral. Como uma semente que nunca brota, ele permanece incompleto. Esse raciocínio nos leva diretamente à crítica de Aristóteles à vida isolada. Aristóteles foi claro ao criticar a ideia de viver isolado. Ele afirmou que quem não pode viver em sociedade, ou quem não precisa disso por ser autossuficiente, não faz parte da cidade e, portanto, ou é uma besta ou um deus. Ele escreveu: quem não pode viver em sociedade, ou quem não precisa de nada porque é suficiente para si mesmo, não faz parte da cidade e, portanto, ou é uma besta ou um deus. Essa crítica ressalta que o isolamento total é incompatível com a natureza humana. Mesmo que alguém escolha viver sozinho, ele ainda estará influenciado pela cultura e pelas normas da sociedade da qual se originou. Ninguém nasce em um vácuo, somos moldados pela convivência com os outros desde o início das nossas vidas. Então, voltamos à nossa pergunta inicial: é possível viver isolado da sociedade? Com base nas ideias de Aristóteles, podemos concluir que sim, é possível sobreviver isolado, mas não é possível florescer ou alcançar a felicidade plena. Somos animais políticos, e nossa natureza exige interação social para nos realizarmos. Se seguirmos então essa ideia, essa perspectiva aristotélica, a gente pode concluir que nossa essência está em nossa capacidade de nos conectar, de colaborar e de criar algo maior que nós mesmos. Afinal, somos animais políticos, e é na vida em comunidade que encontramos nosso verdadeiro propósito. É evidente que fui bastante sucinto aqui
a respeito do texto do Aristóteles. Mas se você quiser se aprofundar mais no estudo, vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você ter acesso ao livro A Política do Aristóteles e entender um pouco mais sobre esse pensador tão influente para o Ocidente e para o mundo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal para ter acesso a mais vídeos como esse. E esse é o canal Linha do Tempo.